Por falar em Basília Rodrigues, por falar em Congresso Nacional, é com ela que a gente vai agora ao vivo. Chegou a hora do CNN Dois Lados com a Basília Rodrigues. É isso, Elisa. Muito bom dia para você. Todo mundo está com a gente aqui no Live CNN. Eu estou do lado de dois adversários políticos, mas que pela primeira vez concordaram com alguma coisa. Olha só, pela primeira vez, o Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, concordou com o Ivan Valente, do PSOL de São Paulo também. Para os dois, Hugo Mota não deveria ter sido eleito presidente da Câmara dos Deputados. Foi assim que eles se posicionaram na eleição, votando em outros candidatos. Então, os dois comungaram, né? Dessa vez saíram na mesma opinião, mas por motivos diferentes. A gente começa aqui esse pinga-fogo perguntando para cada um dos lados por que Hugo Mota não era a melhor opção para comandar a Câmara. Ricardo. Bom, Basília, o Partido Novo lançou o deputado Marcel Van Hatten, que é um deputado muito aguerrido, muito preparado, que está arrumando, fazendo uma campanha preparatória para o Senado muito consistente. E o Marcel traz consigo os valores da direita verdadeira, liberal na economia, conservador nos princípios, sem transigir nessa prática fisiológica que o Centrão historicamente pratica no Brasil. Portanto, nós entendíamos que, em razão dessas qualidades do Marcel Van Hatten, ele era para nós o melhor candidato e que teve uma boa votação. E para o lado da esquerda, do PSOL, deputado Ivan Valente, por que Hugo Mota não deveria ter sido eleito presidente da Casa? Porque para o PSOL, o Hugo Mota representa aí o centrão bolsonarizado, né? Ele é filhote do Cunha, né, no tempo do impeachment, inclusive da CPI da Petrobras, que eu participei com ele, e também filhote do Lira. Então, esse pessoal todo foi para a extrema-direita, ele chantageia o governo, é o grupo das emendas parlamentares, né? O grupo do empoderamento do Congresso pelo pior time possível. Então, logicamente, nós temos um candidato, que era o pastor Henrique Vieira, que demonstrava toda a nossa visão de como o parlamento deve agir, entende? Ou seja, com a sua autonomia, com a sua soberania, mas com as suas prerrogativas. Nós não estamos aqui para chantagear o governo, nós temos proposta, nós temos projeto de nação e isso tudo mostra que o Hugo Mota, na primeira manifestação pública dele, ele entra numa brutal contradição, que é brandir a Constituição Federal e Ulisses Guimarães e dizer que tem nojo e ódio da ditadura. E no dia seguinte ele disse que não tem golpe de Estado e não tem líder. Eu demonstro linearmente, posso desenhar para ele por que teve golpe e por que o líder maior do golpismo é o Bolsonaro. Eu vou passar aqui para o outro lado também, lembrando a vocês que o candidato do Novo teve 31 votos e o candidato do PSOL teve 22 votos. Então, cerca de 10% da Câmara dos Deputados destoou do favorito, né, que era a candidatura de Hugo Mota, acabou saindo vitorioso mesmo, 18 partidos apoiando ele, foram mais de 400 votos. Mas isso não significa vida fácil, porque agora começa a vida real, o dia a dia aqui do Congresso com as votações. Qual é a prioridade do lado do Novo, deputado? Esse lado que não votou em Hugo Mota, mas vai ter que negociar com o presidente da Casa. O que vocês querem ver aprovado neste ano? Basília, a prioridade número 1 é a lei da anistia, né? É absolutamente injusto que pessoas que não praticaram um golpe nenhum, né? É evidente, aquilo é uma baderna, houve invasão de prédio público, depredação, mas golpe não é. Penas absolutamente desproporcionais, aliás, como disse o próprio ministro da Defesa do presidente Lula, recentemente em entrevista que concedeu. Então, esta é a prioridade. O Brasil não será pacificado se essa questão não for resolvida. A história do Brasil demonstra, desde o Império até recentemente, em 1979, com a lei da anistia, que beneficiou a esquerda largamente, que o Brasil tem momentos de maior estresse, maior conturbação, mas é seguido de anistias e pacificação. O presidente Lula, quando fez a sua campanha à presidência da República, ele defendeu que o país deveria ser pacificado. Ele próprio, tanto que um dos slogans era "o amor voltou". E quando a gente vê, passados 2 anos do governo, o governo não fez o menor esforço para pacificar o país. Portanto, caberá ao Congresso, à Câmara dos Deputados e ao Senado, evidentemente, tomar essa ação
para pacificar e tirar essas penas desproporcionais e restabelecer efetivamente o Estado Democrático de Direito, que demanda efetivamente a lei da anistia. Aí a gente começa a ver as diferenças, né, deputado? Porque mesmo quem não votou em Hugo Mota, exemplo de parlamentares da esquerda, mas está aqui do lado da direita, quer ver aprovado esse projeto de lei da anistia que perdoa as pessoas que invadiram aqui o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal. Tem parlamentar dizendo, se esse texto cair, ou seja, for votado no plenário, se cair no plenário, vai ser aprovado. Vai? Bom, em primeiro lugar, é preciso distinguir anistia e anistia. Eu sou anistiado de 79. Nenhum torturador no Brasil, entende, foi punido até hoje pela anistia de 79. Todos os países da América Latina, Argentina, Chile, Uruguai, reviram a lei da anistia para punir torturador. O Bolsonaro é o maior defensor da tortura no nosso país, como ele manifestou lá no dia do impeachment com brilhante lustra, tá? Segundo lugar, aqui teve um golpe de Estado, sim, uma tentativa brutal. E não foi só a Praça dos Três Poderes. Está carimbado. O ministro do Exército quase deu, ou se ele tocasse a minuta do golpe, ele seria preso pelo próprio ministro do Exército seu. Ele, Braga Neto e companhia, Heleno, eles tramaram o assassinato de presidente da República, vice, e o Alexandre de Moraes, que era o presidente do TSE. As provas são contundentes. O Mauro Cid, a delação dele é gigante. Então, o que acontece é o seguinte, mesmo os que fizeram a baderna, o vandalismo, dos 902 indiciados, 542 já negociaram, inclusive com o Supremo. Inclusive, a dosimetria de pena, isso não tem nada a ver com aquilo que se pretendia, que era chamar uma GLO, botar a tropa na rua e dar o golpe de Estado. É isso que queriam. Então, o Bolsonaro é o chefe disso tudo. Ele não pode ser anistiado, e a campanha para anistiar aqueles, as donas de casa de Santa Catarina, que é uma mentira, porque tinha aqui de preto lá, entende? Ele na verdade, quer se auto-anistiar. E não existe anistia para quem ainda não foi atingido. Então, o Congresso não pode se adiantar a uma coisa que é criminal. E criminal vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, não há ansiedade, não há movimento de massa, não há nada disso. Vou dizer mais, estatística, 73% acho que o Bolsonaro tem tudo a ver com o golpe e 87% condenaram as ações lá na Praça dos Três Poderes. Por isso, o destino do Bolsonaro é a cadeia. Eu vou mudar aqui para outra pauta também polêmica, porque nesses poucos dias, sentado lá na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota fez acenos para a direita, mandou recados para o governo, na visão de interlocutores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esses recados precisam ser mais bem avaliados, interpretados. O que não está dando certo já no início dessa gestão que vem melando a lua de mel? Um desses assuntos é a possibilidade de reduzir o prazo de inelegibilidade da lei da ficha limpa, que hoje é de 8 anos, para 2, para qualquer ano menor do que esse teto de 8 anos. Tem parlamentar aqui que defende essa redução. Essa é a ideia do novo, da direita do novo, deputado? Veja, nós não defendemos reduzir pena de quem, por exemplo, roubou, praticou atos de improbidade administrativa contra recursos da União. Agora, é preciso rediscutir se entra neste rol ou não penas que dizem respeito à opinião. A grande dificuldade de você outorgar a quem não tem voto, no caso o judiciário, o poder de escolher quem pode ou não pode se candidatar é você abrir espaço justamente para pessoas que, não tendo alinhamento ideológico com quem está decidindo, acabam sofrendo a pena. Portanto, é preciso deixar claro, nós não defendemos destruir a lei da ficha limpa de maneira nenhuma. Só é preciso debater o assunto e me parece que o papel do presidente da Câmara, do Hugo Mota, e este é um papel importante a ser cumprido, seja pelo Hugo Mota ou por qualquer presidente da Câmara que já tivemos ou que venhamos a ter no futuro, é colocar os assuntos para debate em plenário. Não me parece uma atitude correta e democrática o presidente da Câmara ficar segurando assuntos que ele não quer ver debatidos, seja porque fez acordos de bastidor com o governo ou qualquer outro tipo de tratativa. Então, se há algo para ser enaltecido nesse momento, é a disposição de colocar o assunto em pauta para que seja efetivamente debatido pelo plenário da Câmara dos Deputados. Mas o senhor acha viável reduzir a pena?
Eu acho que é viável. Na verdade, não chega a ser uma pena, né? É um critério de elegibilidade, né? Que a pessoa tem a ficha limpa ou então ela fica fora do jogo político por 8 anos. Reduz? Pois de novo, as coisas não são preto e branco. Você tem nuances dessa discussão da ficha limpa. Você colocar no mesmo patamar uma pessoa como Sérgio Cabral, que foi pego com desvio de centenas e centenas de milhões de reais, com alguém que deu uma opinião, ou no caso do Bolsonaro, que é a reunião com os embaixadores, não me parece correto. Última resposta agora do lado da esquerda, deputado, a mesma pergunta sobre a redução do prazo de inelegibilidade. Foi um dos assuntos colocados aí na mesa de discussão pelo novo presidente da casa. O senhor concorda? Não, não concordo, porque é o seguinte, aqui está se criando uma cortina de fumaça para impedir o indiciamento do Bolsonaro pela PGR e o julgamento do STF, que todo mundo já sabe qual vai ser o resultado, porque as provas são robustas. Por exemplo, a lei da ficha limpa foi aprovada por unanimidade na Câmara. Ela é uma emenda popular, entende? De 1.600.000 assinaturas, todos votaram a favor disso aqui, direita, esquerda e etc. A outra coisa, por exemplo, acabar com a lei da ficha limpa e diminuir a inelegibilidade. Como assim, entende? 2 anos, porque é muito prazo. Outro erro do Hugo Mota, de ter falado que tem 4 eleições. Ninguém concorre a vereador, prefeito, deputado e presidente. Então, na verdade, isso aí são todos cortinas de fumaça, como é a campanha pela anistia, como é o impeachment do Lula, a CPI do pé de meia. Isso aqui, todo dia o bolsonarismo faz uma grande explosão de coisas para as mídias sociais, que não tem peso nenhum na sociedade. Isso aí é cortina de fumaça para que o Bolsonaro, que está tremendo de medo para não ir para a Papuda, ele está precisando criar factoides, e eu acho que o Hugo Mota erra ao anunciar antecipadamente essas pautas que não têm razão de ser, que são repudiadas pela maioria da população, que quer sim a punição do Bolsonaro, não anistia para o Bolsonaro. Bom, é isso. A gente coloca um ponto final aqui no nosso CNN Dois Lados, agradecendo de um lado o Ricardo Salles, deputado pelo Novo de São Paulo, do outro Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Em comum, eles não votaram em Hugo Mota para a presidência da Câmara dos Deputados, mas por opiniões diferentes, e agora no dia a dia, quando as pautas realmente forem colocadas ali em discussão, tanto nas comissões como aqui em plenário, a gente vai ver também que não é em tudo que eles concordam, né? Obrigada, Ivan. Obrigada, Salles. Um aperto de mão aqui entre os dois. Bom, luta democrática. Bom, e a gente aguarda mais assunto aqui da Câmara dos Deputados, quem sabe antes do Carnaval, um novo Dois Lados aqui com os senhores. É com vocês aí no estúdio, Elisa.